E aí, Kemily? Dani, boa noite, meninas. Mas vocês são muito aplicadas, vocês duas, não? Sempre são as primeiras a entrar. E aí, já pegaram o caderno? Caderno, corre lá, pega caderno. Eu sei que a Dani já pegou caderno e caneta. Kemi, vai lá, pega... Boa noite, Dani. Pega lá caderno e caneta. Que hoje a aula vai ser... Eu quero terminar... Eu falo assim, mas é que eu quero terminar até as 9. Até as 21 horas. E daí eu vou passar assim... Já tá com a cara na tela. Dani, você deixa eu assim nervosa agora, que daí eu tenho aquela responsabilidade de trazer um bom conteúdo aqui pra vocês, né? Que vocês ficam com a cara na tela esperando. Vou esperar só mais 2 minutinhos e daí a gente já começa a soltar o conteúdo. Eu quero contar um negócio que aconteceu também ontem comigo, assim, que foi uma virada de chave pra mim. Oi, Jackson, boa noite. Jackson, eu sei que você tá com a Su aí, então boa noite, Su. Vai ser ótimo, se Deus quiser. Vai ser ótimo. Jackson, eu vou esperar só mais um minutinho só. E daí a gente já começa, tá? Eu falei aqui pras meninas, se elas pegaram caderno e caneta, pega lá também. Pega um papel, uma caneta, para ir anotando. E já vou avisar vocês que a semana que vem a aula vai ser fechada. Eu vou fazer uma aula no Zoom, fechada. Vai ser uma aula que é só para quem quer ir para o próximo nível mesmo. Por isso que eu vou dificultar um pouco. Que vocês... Pegou? Pegou, Kemily? Tá bom. Que vocês sabem disso, né? Da importância da gente... A gente sabe quem tá a fim de ir pro próximo nível de acordo com o que a pessoa faz, o sacrifício que ela faz, né? Tá certo, então. Pessoal, compartilha aí a live com quem vocês acham que vão gostar de assistir, vocês acham que a pessoa vai aprender. Compartilha com quem vocês sentem no coração, tá bom? Compartilha aí. Ontem aconteceu algo muito incrível comigo. Muito incrível. Foi uma virada de chave, assim. Eu tenho um irmão, o Léo. O Léo mora em Goiás, né? E ele veio pra São Paulo. Ele tá em São Paulo, tá lá em Capivari. E ontem, assim, o dia pra mim foi muito ruim. No sentido que eu acordei muito triste, gente. Assim, me sentindo muito sozinha. A saudade, assim, de casa bateu muito forte. Né, de saber que o Léo tava lá em Capivari. Nossa, aquilo pra mim, assim, meu coração rasgou, gente. Rasgou meu coração. E é assim, eu tenho muita saudade da minha família, mas acho que pelo fato, né, de faz muitos anos que eu não vejo o Léo e ele tá lá com os meus irmãos, aí eu vi stories da minha irmã, eles jogando vôlei no parque ecológico, foto dele com a minha mãe. Aquilo pra mim, assim, deu um baque, assim, que a dor da saudade, gente, dói demais. Meu Deus, é uma dor de rasgar o coração, né? E eu tava muito triste, assim, muito triste mesmo. E daí, o Jackson mandou uma mensagem pra mim. Quem não conhece, o Jackson, ele faz parte do meu grupo de networking. E eu conheci o Jackson o ano passado, em abril. E logo eu já fiquei amiga da Suelen, que eu sempre brinco que eu faço amizade com os meninos, mas logo eu faço amizade com as esposas também, né? Porque é um casal, né? Se a gente é amigo de um, tem que ser amigo do outro, né? Porque o casal é um só. E eu fiquei muito amiga da Su. E é muito gostoso, eu gosto demais do Jackson, porque o Jackson, ele manda mensagem pra mim, ele manda áudio, daí eu escuto a Suelen atrás falando também. E daí a gente para de conversar, eu paro de conversar com o Jackson e fico usando o celular do Jackson pra conversar com a Suelen. E o Jackson fica de escanteio. Ele sempre acaba de escanteio, porque aí eu e a Su fica, né? A gente esquece dele, né? E ontem, daí, ele me mandou, bem na hora, assim, que eu tava muito chateada, assim, eu já tava chorando. E ele mandou um áudio pra mim que ele e a Su estavam organizando tudo lá, porque a Su, né, ela mudou
todo o esquema da empresa deles, tal, tá coisa mais linda. E ele mandou pra mim um vídeo dele e da Su brincando comigo, porque a Su tava organizando e vocês sabem que eu sou muito boa nessa questão de organização. Então eles mandaram o vídeo pra mim. E a hora, Jackson, que eu assisti aquele vídeo, mas eu chorei tanto. Eu chorei muito. Aquilo me abalou de uma tal forma. Porque como ontem, gente, eu precisava de um abraço. Não sei se vocês entendem isso. Assim, eu precisava muito de um abraço. E o vídeo do Jackson ali com a Su me deu mais saudade de casa ainda, né? Porque eu tô aqui em Joinville, tô aqui só com o Azaf, né? Eu já fiz algumas amizades, assim, amizades até assim que eu abraço e tal, mas não assim, muito assim, sabe, gente? Uma amizade assim muito forte. Tem uma que é aqui do meu condomínio, a Márcia. Aí sempre que eu vejo ela, eu agarro ela. Mas eu tenho poucos amigos ainda. Então a saudade de casa ontem bateu muito forte. E daí o que aconteceu ontem, depois disso, foi que eu peguei e fui... E fiquei ali, eu fiquei muito mal. Já que se você reparar, eu mandei o vídeo pra você chorando, assim. Eu tinha chorado muito. E aí o que aconteceu, que foi muito interessante, que eu tinha que responder vocês nos stories. Porque eu perguntei pra vocês se vocês sabiam o que era gatilho mental. E muitos de vocês falaram que não sabia. Não sabia o que era gatilho mental. Vocês não sabiam. E pediram pra eu contar o que era. Então eu fui obrigada a gravar o stories pra vocês. E eu sou muito correta com o meu posicionamento se eu falo que vou fazer uma coisa. Se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Ainda que aquilo me traga prejuízo, ainda que aquilo seja sofrido pra mim, eu faço. Eu faço. E como vocês estavam perguntando, eu tinha feito a enquete, vocês estavam respondendo que não, o pessoal, né, estava respondendo que não sabia o que era gatilho mental, eu gravei uma série de stories sobre gatilho mental. Expliquei alguns gatilhos e tal. E quando eu fui perceber, eu tava muito bem ali gravando os vídeos. E daí me deu a sacada. Eu falei, uau, é isso que eu gosto de fazer. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo preparar a aula para vocês. A aula há 15 dias atrás eu não gravei, né? Eu não deixei gravada porque era uma aula sobre sonhos. Eu falei que eu não ia deixar gravada, mas eu amo estar aqui com vocês. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Eu amo estar aqui, eu amo gravar vídeo nos stories e explicar, falar dos meus aprendizados, amo aprender com vocês. Hoje eu fiz uma sessão também sobre vendas, né, falando sobre vendedores, eu ri muito, eu aprendi muito com vocês. Então, muito obrigada, tá bom, pessoal? Por cada pessoa aqui que gosta de me ver e tal, eu fico muito feliz, tá bom? Era isso que eu queria contar pra vocês. Vocês sabem que eu sempre falo que eu honro quem me honra, então eu já honrei vocês que chegaram aí primeiro. Então vamos hoje para o conteúdo da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da boazinha. Vocês sabem o que é síndrome da boazinha? Vocês já ouviram esse termo antes? Falem para mim se vocês já ouviram, se vocês já conhecem esse termo. Porque a síndrome da boazinha, ela é um grande inimigo dos nossos sonhos. Falem pra mim. A Jennifer tá aqui, boa noite. Oi, Josi, boa noite. Mamãe, mamis, boa noite. Oi, Débora, boa noite. Que é isso, Jackson? Que é isso? Eu que agradeço pelo carinho de vocês. A Kemily já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então eu vou falar pra vocês que não sabe o que é a síndrome da boazinha. A síndrome da boazinha é aquela pessoa, basicamente, que ela é muito boazinha. Ela é muito solícita. E por que a pessoa que tem essa síndrome, o que no fundo ela tá querendo fazer? Ela tá buscando validação das pessoas. Ela quer que as pessoas validem ela, talvez porque ela não acredita na própria capacidade. Então ela fica tentando ser boazinha o tempo todo para que as pessoas validem, para que as pessoas falem, uau, como você é incrível e tal. Ela busca essa validação, essa aprovação. A pessoa que tem a síndrome da boazinha, às vezes ela não quer irritar o outro, ela não quer deixar o outro ofendido. E isso eu me vejo muito aqui, gente, porque eu passei um tempo da minha vida assim e até hoje ainda é uma coisa ainda que eu sempre tenho que ficar observando. Eu tenho muito receio de magoar as pessoas, porque eu já vi muitas vezes pessoas sendo humilhadas.
Já vi isso, gente, eu convivi com isso, vendo pessoas serem humilhadas. Então, eu não quero fazer igual. Então, isso, de certa forma, também me trava. Muitas vezes, para eu não brigar, para eu não ofender, o medo de ofender, eu acabo saindo, eu acabo me afastando. Também tem o quê, né? Eu não levo para esse lado de tentar ser boazinha, mas eu levo para esse lado de tentar me afastar. E eu me afasto da pessoa, às vezes, para não brigar, sabe? Evito me posicionar, tal, para não brigar, para não ofender. Isso também tem o quê aí da síndrome da boazinha. A pessoa também que tem a síndrome da boazinha, ela, além de... Deixa eu colocar, eu coloquei aqui pra vocês. É uma pessoa que busca a validação, então ela engole sapo, ela não se posiciona e ela é solista o tempo todo. Ela faz tudo pelos outros. Sabe aquela pessoa, gente, no trabalho, a pessoa faz tudo? Tudo. Às vezes ela nem precisa de fazer, mas ela sempre tá tentando agradar. Às vezes ela tem uma opinião, aí se uma outra pessoa fala outra coisa, ela vai lá e fala, ela muda a opinião dela o tempo todo tentando agradar. Essa é a pessoa que tem a síndrome da boazinha. A Dani, me policio, sim. E é uma questão, Dani, que a gente tem que se policiar mesmo. Se a gente teve esse quê, e tem que entender, né? Porque eu entendo, né? Eu entendo porque que muitas vezes eu não me posiciono. Porque eu não gosto de entrar em briga. Eu entendo por quê. Eu lembro de episódios. Eu lembro, gente. Então, isso faz muitas vezes eu não querer mesmo arrumar briga. Eu não quero mesmo arrumar briga. Então, a gente já entendeu o que é a síndrome da boazinha. É a pessoa que busca validação, a pessoa que busca agradar o tempo todo. E por que ser boazinha é ruim? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Se vocês forem boazinha em relação ao seu dinheiro. Então, hoje a gente falou muito sobre gatilhos mentais, né? Lá nos meus stories eu falei sobre gatilhos mentais. Quando você entra numa loja, você entra lá, você só quer dar uma olhada, você só tá pesquisando. Ou uma loja de roupa, uma loja de calçado, colocar roupa, lojas de calçado. Você só quer pesquisar, você tá em várias lojas, você tá pesquisando calçado. E daí você entra em uma loja e você encontra um vendedor muito agressivo, né? Aquele vendedor que ele tenta te empurrar o par de sapato a todo custo. A todo custo. Aquele vendedor que a gente sabe que existe esse tipo de vendedor. Ele não quer saber o que você tá precisando, ele quer fazer a venda dele. Isso, se você não se controlar e você for bonzinho ou boazinha, o que você faz? Você vai comprar o par de sapato que você não estava a fim de comprar. Você só estava experimentando, você só queria conhecer os sapatos até você tomar decisão. Ou seja, você comprou algo que você não tinha certeza, você gastou o seu dinheiro naquilo que você não tinha certeza, porque você não soube se posicionar. Sim, Kemily, sim. Sim, pode ser baixa autoestima, sim. A pessoa, ela tenta, né? Por ela não acreditar nela mesma, ela quer que as outras pessoas validem ela. Ela não acredita no que ela é capaz. Ela busca essa validação em outras pessoas. Então, sim. Então, a pessoa com essa síndrome, ela gasta dinheiro sem precisar. Ela, nos gatilhos mentais, eu até contei nos meus stories, eu não sei se vocês que estão aqui, vocês viram isso. Esses dias, aqui do lado de casa tem um lugar que vende, é um lugar assim, tipo uma quitanda. Em São Paulo a gente fala quitanda. Eu não sei se aqui em Santa Catarina o pessoal fala quitanda, mas é um lugar que vende frutas, legumes, enfim. E daí eu fui lá, eu fiz minhas compras e a hora que eu cheguei no caixa, eu vi uma melancia. Vocês já viram aquela melancia que ela é amarela por dentro? Vocês conhecem? Eu nunca tinha visto aquela melancia. Boa noite, Auri. Boa noite. Eu nunca tinha visto aquela melancia. Quitanda e hortifruti. Dani, em São Paulo a gente fala assim, mas não sei aqui em Santa Catarina como o pessoal fala. Deve ser isso também, né? E daí eu olhei pra melancia assim, aí eu perguntei, né, pros rapazes, né? Perguntei pra um deles, é gostosa essa melancia? E daí ele falou assim pra mim, eu não vou falar pra você, você vai experimentar a melancia. E daí, gente, ele pegou aquela melancia, aquele pedaço que já tava com o papel sulfilme embrulhadinho, pronta pra vender. Ele foi lá, tirou o plástico, cortou uma fatia da melancia, fechou o plástico e trouxe pra mim a fatia e a melancia.
Eu provei a melancia e eu confesso pra vocês, gente, que o gosto é igual, tá? Se vocês nunca comeram aquela melancia, é igual. Ela é um pouquinho mais delicada, o sabor um pouquinho mais fraquinho, mas é igual. Assim, tem o mesmo cheirinho, o mesmo sabor, é adocicado, é igual, gente. E daí... Não, Dani, não é diferente de melão. É uma melancia mesmo. É uma melancia. Só que é uma melancia que ela não é vermelha por dentro, ela é amarelinha. Mas tem gosto de melancia, é uma melancia. É igual essas frutas, né, que tem cores diferentes. E daí, gente, a hora que ele fez isso, ele foi tão gentil. Mas assim, ali todo mundo é muito gentil. Os meninos, eles são treinados pra ser gentil. Eles são demais. Ele foi tão gentil, eu fiquei olhando assim, aquela melancia que eu já tinha pegado um pedaço da melancia. E tipo, eu falei, meu, eu já comi um pedaço da melancia, eu vou ter que levar pra casa. E eu acabei comprando a melancia. Isso é o que? Eu não soube me posicionar, ele tava usando um gatilho mental comigo. Ele tava usando o gatilho da reciprocidade. Ele tava sendo muito gentil comigo, muito gentil, a ponto de eu ficar... coagida a comprar a melancia. E eu trouxe a melancia embora. Comprei a melancia, que eu não queria comprar. Eu só perguntei o sabor da melancia. Então, isso também tem a ver com a gente não saber se posicionar. Às vezes, se eu fosse um pouquinho menos boazinha, eu falaria pra ele, ok, obrigada por você ter me dado um pedaço. Obrigada. É o que eu deveria ter feito. Vocês estão vendo que isso está indo nos pequenos detalhes? E lá vai a Rosicler trazer uma melancia. Isso em qualquer lugar na loja. Eu falei nos stories, né? Da luz da loja, do cheirinho da loja, tudo isso, o atendimento de uma loja faz com que a gente se sinta muito rico, sendo muito bem tratado. E a gente se sente tão rico a ponto de a gente achar que tem o dinheiro para comprar aquilo e vai lá e compra, se endivida. Então, ser boazinha acaba com o seu dinheiro, ser boazinha acaba com os seus relacionamentos. Né? E aqui, gente, um ponto bem importante que eu gosto de falar, eu sempre vou falar pra vocês do equilíbrio. Nós somos adultos, certo? Os adultos se sacrificam. Vocês concordam comigo que o adulto também se sacrifica? Ou vocês acham que não, que a gente tem que ser ruim o tempo todo? Vamos fazer só a nossa vontade. Já que a gente é adulto, vamos fazer só o que a gente tem vontade. Não vamos se sacrificar por ninguém, não. Né? Então, nós somos adultos e os adultos se sacrificam por outras pessoas. Mas eu sempre falo, honre aqueles que te honram. Honre aqueles que te honram. É a melhor forma de você descobrir se aquele relacionamento está sendo saudável ou não. Sim, Auri, pelos filhos mais ainda. A gente sacrifica pelos filhos, pela família, pelos amigos. Então, para vocês aí que são casados, vocês às vezes o marido de vocês, é das meninas aí, o marido vive pedindo para sair. Vamos sair, vamos fazer tal coisa. Vamos, Kemily, vamos sair, Kemily, tal. E a Kemily sempre cheia de trabalho fala que não. Não posso. O dia que a Kemily tá em casa, que ela não tá trabalhando e ela fala, ok, hoje eu vou descansar. Se o marido pedir para sair e a Kemily pensar um pouquinho no casamento, ela vai sair com ele. Ela vai fazer esse sacrifício pelo bem do casamento, porque ele já tá chamando ela para sair faz tempo e ela nunca consegue. Isso é um sacrifício, mas é um sacrifício bom. Ela tá fazendo isso pelo casamento, pelo marido. Então, gente, sacrifício a gente faz, só que tem um limite. E o limite é quando a gente para de sentir paz. Parou de sentir paz ou aquele sacrifício começa a incomodar, ali é o limite e a gente tem que parar. Até pelos filhos. Viu, Ori? Você falou, a gente se sacrifica até pelos filhos. Até pelos filhos tem um limite. Tem um limite. Mudando dessa história dos filhos, a gente vai para casa. Se quando a gente é muito boazinha na casa. Às vezes você trabalhou o dia inteiro e você vai chegar de noite e você não pede para alguém, para o seu marido ou para os seus filhos ajudarem você, porque você é muito boazinha. Porque você não quer incomodar, porque você não quer enfrentar uma briga, porque você não quer criar uma discussão. Só que enquanto isso você vai aguentando, calada, e isso vai sobremodo subindo em você.
Então, tudo tem um limite, gente. A hora que começa a incomodar é porque o limite já era, tá? Então, ser boazinha é ruim pro seu dinheiro, por causa dos gatilhos mentais, você não se protege contra vendedores, né? Vendedores que fazem de tudo para que você compre aquilo. É ruim pros seus relacionamentos, porque você acaba aguentando coisas que você não deveria aguentar. Lembrando que relacionamento saudável é quando um sacrifica pelo outro, tá? Eu não acho que a gente tem que viver um relacionamento tudo tipo, eu vou fazer só o que eu quero e que se dane você. Não é assim. Não é assim com relacionamento amoroso, não é assim em relacionamento com amigos. A gente sacrifica pelos amigos também, tá bom? Hoje, por exemplo, ó, 8h42, era pra eu estar na cama já. Era pra eu estar na cama. É o meu horário de dormir porque eu acordo cedinho, eu acordo às 4h07. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui no sacrifício. Porque isso é importante. Eu tô sendo boazinha? Não. Eu só tô aqui porque eu tô muito feliz que eu contei pra vocês no comecinho. O insight que eu tive. A felicidade que eu sinto de estar aqui. Então tem sacrifício sim nos relacionamentos. Também você não pode ser muito boazinha em relação à sua casa. Você tem que delegar tarefas, cuidar. Mas eu trouxe pra vocês o que ninguém fala, que é a questão de você ser boazinha com você mesmo. O que vocês acham que significa vocês serem boazinhos, bonzinhos ou boazinhas com vocês mesmos? Vocês já pensaram nisso? Nesse ponto? Achando que tem a ver só com outras pessoas ou só com outras situações e nunca pensaram nessa questão de ser boazinha com vocês mesmos? Alguém já pensou nisso? Alguém já olhou e falou assim, ó, eu tô sendo muito bonzinho comigo. Eu não deveria ser tão bonzinho assim comigo. Responde aí pra mim se vocês já pensaram em alguma coisa assim. Ou não. Como que é? É muito louco? Peguei pesado? É muito doido o que eu perguntei pra vocês? Vocês nunca pensaram nisso? Que vocês têm a síndrome da boazinha com vocês mesmo? Sou muito rude comigo. Será? Será, Emily? Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão ver se vocês são duros com vocês ou se vocês são bonzinhos demais. Tá precisando desse papo. Venho pensando há um tempo. E aí? Oi, Leoneide, boa noite. Leoneide, já tenho uma pergunta pra você. A síndrome da boazinha, as pessoas falam que o problema de você ser boazinho com os outros, com os relacionamentos, que você perde dinheiro quando você não se posiciona com um vendedor, por exemplo. Mas você já pensou que às vezes você pode ter a síndrome da boazinha contra você mesmo? É a pergunta que eu fiz aqui para o pessoal e tá todo mundo aqui tentando responder. Colocando a mão assim, ó. Tem gente assim, ó. Eu acho que eu descobri o ouro nessa live, hein? Sou boazinha demais comigo mesmo. Eita. Ok, então vamos falar sobre isso, gente. As meninas se marcando aí rindo. Vamos falar sobre isso, então. Então, ó, recapitulando pra gente seguir a linha. Vocês sabem que eu gosto da linha, né? Vocês entenderam o que é a síndrome da boazinha? Vocês entenderam como que isso prejudica o dinheiro de vocês quando vocês vão em algum lugar e vocês se deixam, não se posiciona para o vendedor? E sabe, gente, a gente tem que se posicionar. E não precisa de ofender ele, a não ser que ele esteja sendo muito insistente, né? Que eu sei que a maioria das pessoas hoje responderam pra mim, né, que não gosta de vendedor insistente. Se posicione. Então, a pessoa boazinha, ela perde dinheiro, a pessoa boazinha, ela fica com a casa cheia de tarefas pra fazer e ela não dá conta das coisas porque ela simplesmente não sabe delegar. E eu sempre falo, quando vai delegar, fale claramente. Claramente. Eu tenho um filho pequeno aqui em casa. Meu filho tem 10 anos, vai fazer 11 anos daqui 34 dias, né? Dia 7 de maio, ele faz 11 anos. Quando eu peço as coisas pra ele, eu peço claramente. Claramente. A tarefa dele aqui em casa é lavar a louça todo dia do café da manhã e ele leva o lixo pra fora também. Quando eu quero que ele troque o dia, às vezes eu peço pra ele trocar.
Não lava a louça hoje não, lava a louça do jantar. Eu falo claramente pra ele, porque a gente que é mulher, a gente tem mania de ficar jogando verde. Ninguém ajuda eu nessa casa, eu faço tudo sozinha nessa casa. As pessoas não entendem isso, as pessoas vão fingir que não tá ouvindo, do que você chegar lá e claramente falar. Eu tô muito cansada. Lava a louça pra mim hoje? Ou eu quero que você lave a louça hoje? É simples assim. Isso é se posicionar. Então, não ser boazinha demais na casa te atrapalha o dinheiro, atrapalha os relacionamentos quando você sofre por alguém, você sofre por um ambiente. Então, isso atrapalha também. E chegou na questão aqui da boazinha. A pessoa que é boazinha com ela mesma. Ser boazinha com você mesmo, ou bonzinho com você mesmo, é ainda pior. Porque você está com você o tempo todo. Faz sentido? Escrevam aí pra mim, gente. Escrevam isso no chat, escrevam aí no caderno de vocês. Eu quero que vocês escrevam isso. Ser boazinha, e os meninos coloquem ser bonzinho. Ser boazinha com você é ainda pior. Porque você está com você o tempo todo. Coloca aí, ser boazinha com você é ainda pior. Porque você está com você o tempo todo. Você não tá com o vendedor o tempo todo, graças a Deus. A não ser que você seja casado com um. Você não tá. Você não tá, às vezes, o tempo todo por aqui de tarefa na sua casa. Pra você ter que se impor. Você não tá com seus amigos o tempo todo pra você se impor. Mas com você, você tá. Ser boazinha consigo mesmo é ainda pior. Eu acho que vocês estão rindo de nervoso. A Jennifer rindo. Eu acho que deve ser de nervoso. Porque eu acho que nunca ninguém falou isso, né? Vocês estão com vocês o tempo todo. E o que significa ser bonzinho com você mesmo? Simples. O que eu mais tenho falado aqui, gente, nas lives? Sobre sonhos. Sobre sonhos. Enquanto que eu não tiver certeza que vocês colocaram os sonhos de vocês na agenda de vocês, eu não vou parar de falar de sonhos. Na primeira live que a gente fez esse tempo atrás, eu falei da rotina e falei para vocês colocarem um sonho na rotina. Vocês colocaram as tarefas de um sonho na rotina? Aquela frase que eu mandei vocês colocarem na casa de vocês. O que eu fiz hoje ou o que eu farei hoje em busca do meu sonho e escrever o sonho. Vocês fizeram? Vocês estão fazendo? Hoje, coloquem aqui pra mim. O que vocês fizeram hoje pelos sonhos de vocês? Ou vocês não sabem nem qual é o sonho que vocês têm? Qual é o sonho? Vocês sabem? Vocês estão em busca de um sonho? Gente, sonho tem que ser perseguido. Se a gente não perseguir um sonho, se a gente não colocar no papel um sonho, a gente não faz. A gente não faz. A nossa rotina engole a gente. As redes sociais engolem a gente. Os nossos relacionamentos engolem a gente. Inclusive, sobre rede social, semana que vem, quinta-feira, eu vou fazer uma aula fechada. Eu vou fazer uma aula fechada no Zoom e eu vou falar só sobre o sonsinho. A gente vai falar sobre o sonsinho. Por que eu vou fazer fechada? Porque as pessoas que querem subir de nível, elas fazem sacrifícios maiores. Fazer uma live aberta é fácil, porque a pessoa entra, a pessoa sai. Mas fazer no Zoom mostra um sacrifício. Se ela não tem o aplicativo, ela vai ter que baixar. Ela vai ter que entrar no horário, porque eu não vou aceitar atraso. Vocês sabem que eu não vou aceitar atraso. Então, a semana que vem, já marca aí. Semana que vem a nossa live vai ser no Zoom. E nós vamos conversar sobre o sonsinho. Aí, Kemi, você fala assim, ó, eu não fiz nada. Você acha que você foi ruim com você ou você foi boazinha? Você falou que você é muito ruim com você é muito rude com você. Kemi, se você fosse rude com você, hoje você teria se chicoteado. Você teria colocado 10 itens para você atingir seu sonho e você teria falado para você, Kemi, você não vai dormir enquanto você não fizer isso. Esse não é o seu sonho?
Então você vai fazer essas 10 tarefas. Isso é ser rude consigo. Quando a gente não faz nada pelo nosso sonho, a gente não tá sendo rude. A gente tá sendo boazinha. Tá fazendo sentido, gente? Que vocês estão infartando aí? Vocês estão fazendo careta pra mim? Porque eu sou dessas. Eu faço careta pros meus mentores quando eles fazem isso comigo. Fazem eu não gostar do assunto. Alguém deu um 10 ali pra mim. Será que esse 10 foi honesto? A Kemily ficou confusa, né, Kemily? Sabia que você ia ficar confusa. Um coraçãozinho. Obrigada, Dani. Obrigada. Estou amando o assunto. E aí, vocês vão falar pra mim se vocês fizeram alguma coisa hoje pelo sonho de vocês? Ou aquela live que a gente fez há 3, 4 semanas? Vocês não colocaram em prática a tarefa que eu dei falando o que eu farei hoje para conquistar o meu sonho. O meu sonho, gente, tá aqui, ó. O meu sonho é aqui, ó. Tem 1 sonho, 2 sonhos, 3 sonhos, 4 sonhos. Eu tenho 4 sonhos. E eu não coloquei aqui o inglês, que eu tenho um sonho, por isso que eu estudo inglês. Não tá aqui, mas é porque o inglês, esse sonho, eu preciso de falar fluentemente inglês para eu dar continuidade. As outras coisas que eu podia fazer, eu já fiz. Então, aqui tá um sonho. O que eu fiz por esse sonho hoje? Hoje eu fiz 2 coisas por esse sonho. O que eu fiz pelo segundo sonho? O que eu fiz pelo terceiro sonho? E o que eu fiz pelo 4º sonho? Tá aqui, eu fiz. Eu não fui boazinha comigo hoje. E aí? Precisava desse tapa pra ser quem eu quero ser. Estou aqui pelo meu sonho. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu aprendi aquela estratégia que eu ensinei vocês naquele dia, naquela aula, a estratégia que eu aprendi com o Leonardo, o Léo ensinou aquilo pra mim numa mentoria. Eu até me emociono de falar. Essa estratégia funciona. Essa estratégia funciona. Se hoje vocês pegarem um post-it, se vocês não fizeram, façam. Não custa nada, gente. Vocês pegam um post-it, qualquer post-it, qualquer papel, pega um pedaço de papel, cola, fita, coloca no lugar que você vai ver o tempo todo. O que eu fiz hoje para conquistar o meu sonho? Ou o que eu farei hoje para conquistar o meu sonho? E façam, gente, uma coisinha de cada vez. Não é dando grandes passos. Se vocês forem esperar dar grandes passos, vocês nunca vão sair do lugar. Porque é difícil dar grande passo. Se hoje vocês vivem uma rotina sem sonho, de repente vocês querem colocar um sonho no meio da rotina, dando passos gigantes, vocês não vão sair do lugar, é mais difícil. Mas se vocês fazerem o sonho um pouquinho de cada vez, essa estratégia vai funcionar, porque essa estratégia tem algo espiritual por trás dela. Eu já falei isso pra vocês. Quando o Léo ensinou isso pra mim, ele não falou nada de espiritualidade, gente. Ele não falou nada. Ele só falou que era pra gente colocar o sonho, 3 sonhos na verdade. Ele pediu 3 sonhos e todos os dias pra gente fazer algo. E no final, acho que de 6 meses, se eu não me engano, a gente ficou junto 6 meses. Os meus sonhos estavam realizados. E quando eu vim pra Joinville, em 60 dias eu tava aqui e eu usei a mesma estratégia. Porque essa estratégia mexe com a nossa fé, gente. Quando você vai dando passinhos de cada vez, você vai tendo uma fé, porque você começa a ver o seu sonho se aproximar. E isso não é ser boazinha com você e nem ser rude. Porque quando você dá um passinho de cada vez, ó, hoje eu posso fazer isso pelo meu sonho. Eu não sei se a minha mãe tá aqui. Minha mãe falou, numa live que a gente fez, que foi a live que eu fechei, ela falou de um grande sonho dela. O sonho da minha mãe é grande, mas não é impossível. O que será que a minha mãe fez hoje em busca desse sonho? Às vezes é uma pesquisa, às vezes é uma leitura.
E isso não é ser boazinha com você, não é ser rude, porque se você fosse rude com você, seria igual eu falei pra Kemily. Coloca 10 tarefas, enche seu dia com tarefas, coloca 10 tarefas do seu sonho e fala, você não vai dormir enquanto você não fazer essas 10 tarefas. Isso é ser rude com você. Mas não fazer nada pelo seu sonho é ser bonzinho demais. Tá fazendo sentido, gente? Hoje vocês vão colocar o papelzinho. Eu quero que vocês mandem foto pra mim do papelzinho. Acreditem em mim, gente. Essa estratégia funciona. Eu trocaria 1 ano de escola. Eu trocaria, gente, por essa estratégia. Se o Leonardo, aquela vez, né, que ele ofereceu a mentoria, se ele tivesse chegado pra mim e falado, Rosicler, eu vou te ensinar a estratégia para você conquistar qualquer sonho. Qualquer sonho. E ele me desse provas que realmente... Ou então se eu pudesse ver o meu futuro aqui morando em Joinville, que era meu sonho morar em Santa Catarina há mais de 5 anos, e eu pudesse me ver em Santa Catarina, gente, eu trocaria 1 ano de escola. Eu trocaria 1 ano de escola por essa estratégia. Então o que eu tô ensinando para vocês funciona. Fazem isso, escreva no papelzinho e manda foto para mim. Eu sou muito desconfiada, eu só acredito vendo. O sonho da padaria. O sonho da padaria. Vamos lá. Aurinho, o que você pode fazer? O sonho da padaria. Cada dia você vai fazer alguma coisinha em busca desse sonho. Tarefas pequenas. Tarefas pequenas. Tá? Tarefas pequenas. Um dia você pode pesquisar como abrir uma padaria. Outro dia você pode pesquisar o que você vai ter na sua esteira de produtos da sua padaria. O que você sonha vender. Qual vai ser seu carro-chefe. Já ir pensando, olha, meu carro-chefe vai ser isso, isso. Você pode pesquisar uma marca para te ajudar com as fotos, para te ajudar com o marketing. Cada dia você vai fazendo uma coisinha. Outro dia você pode pesquisar qual é o melhor ponto na minha cidade. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. E quando o seu sonho começar a se tornar realidade, e você vê que cada dia você está se aproximando do seu sonho, a sua fé começa a aumentar. E aí entra a parte espiritual. Quando a sua fé aumenta, as coisas começam a acontecer. Gente, eu vim pra Joinville, né? O dia que eu liguei, eu descobri, né? Deus falou pra mim que era Joinville, né? E eu pedi uma confirmação pra Deus. Eu fui pra faculdade, eu fui orando. E a hora que eu voltei, eu sentei pra assistir, era uma aula do NPC. E no NPC tava lá, o Leonardo tava fazendo uma entrevista com o Vinícius. Eu sabia que o Vinícius era de Santa Catarina, mas eu não sabia de que cidade que ele era. E conversa vai, conversa vem. Ele falou, então, aqui em Joinville, foi assim que Deus confirmou que eu deveria vir pra Joinville. E depois daquele dia, gente, todo dia eu fazia uma coisa. Aquele dia, a tarefa minha daquele dia foi ligar pro Vinícius. Só liguei. Vinícius, eu sou Rosicler, brinquei ainda com ele. Talvez você não me conheça. Claro que ele me conhecia. A gente nunca tinha conversado, mas ele sabia quem eu era. Que a gente fazia parte, a gente é agente do NPC. Eu sou Rosicler. Eu gostaria muito de morar em Joinville. Como que é aí? No outro dia eu perguntei sobre bairros. E assim eu fui fazendo. No outro dia eu pesquisei casa. No outro dia eu conversei com a imobiliária. Foi assim, um pouquinho de cada vez. E quando eu vi, eu já estava aqui em 60 dias. Então, não sejam bonzinhos com vocês. Não é para ser duro. Porque se vocês forem duros, vocês não vão aguentar o baque. Não tem por que ser duro. Mas, gente, uma coisinha por dia em busca dos sonhos de vocês. Será que vocês não são capazes de fazer isso? Que caramba de vida é essa? Que a gente só trabalha. A gente só trabalha. Não tem nenhum sonho. Faz as mesmas coisas sempre. Do mesmo jeito. Que vida é essa, gente? Que vida é essa? Eu quero todo mundo sonhando. Eu quero todo mundo sonhando. Eu quero todo mundo com foto, mostrando foto pra mim que escreveram no post-it. Eu quero, gente, eu quero. Depois eu vou saber quem estava aqui na live e eu quero foto de todo mundo. Aí, estou vivendo a primeira etapa do meu sonho. Exatamente, Jennifer. E eu tô muito feliz por você. Kemily, então. A rotina doméstica me suga. Você precisa de criar processos para deixar essa rotina doméstica menos pesada. Você precisa, muitas vezes a gente tem crenças de que a gente precisa de limpar sempre a mesma coisa. Às vezes a gente aprendeu
com a nossa mãe, aí a nossa mãe aprendeu com a nossa avó, que a gente sempre tem a questão do tapete, né? Eu sempre brinco, a questão do tapete. Às vezes a nossa avó morou num sítio. Aí ela colocava tapete em tudo quanto é lugar, pros pó e pra terra ir ficando nos tapetes, não entra dentro da casa. Aí hoje a gente mora num apartamento e tem tapete pra tudo quanto é lado também. É uma crença, é um hábito, a gente não para pra pensar naquilo. Você precisa melhorar a sua rotina doméstica. Você precisa diminuir a sua rotina doméstica. E a rotina doméstica, meninas, elas são tarefas de ocupação. A gente não evolui lavando louça. A gente não evolui, gente, lavando louça. A gente não evolui passando roupa. Então, pra que passar roupa todo dia? Exatamente, Dani, o que você fez pelo seu sonho hoje? Ou então, o que você fará pelo... O que eu farei? Coloca no eu. Coloca no eu, para trazer a responsabilidade para você. O que eu fiz pelo meu sonho hoje? Ou então, o que eu farei pelo meu sonho hoje? Se você colocar lá no seu guarda-roupa, o que eu farei, aí você já pensa, eu vou fazer tal coisa hoje pelo meu sonho. E coloca como prioridade. O que eu farei pelo meu sonho hoje? Quando eu fiz, eu coloquei o que eu fiz pelo meu sonho hoje. Porque pra mim eu funciono diferente, a minha mente é diferente. Pra mim dói muito mais se eu não tiver feito. Se eu falar o que eu farei, não tem o mesmo peso do que eu chegar de noite, olhar aqui, né, pros meus sonhos e falar, eita, eu não fiz. O peso pra mim é muito maior. Então, coloca isso, coloca eu, e daí você decide o que eu farei hoje pelo meu sonho e coloca na frente o sonho, que é pra você sempre ficar olhando o seu sonho. Ou então, o que eu fiz hoje. Você decide o que você acha que vai ter mais impacto pra você. Eu ando com camisa amarrotada. Ai, Jennifer. Tem isso. E aí vai vir as 3 atividades, ok? Vou colocar as 3 atividades pra gente falar como vai ser a nossa próxima aula. Então anotem aí no caderno de vocês. Vocês anotam, mas depois eu vou colocar nos stories também, tá? Pra vocês pegarem também. Primeira tarefa, vocês vão pedir perdão pra si mesmos. Vocês vão pedir perdão. Porque se até hoje vocês não foram atrás dos sonhos de vocês, porque vocês foram muito boazinhos com vocês, né? Porque a gente descobriu que a pessoa que não corre atrás do sonho não é porque ela é ruim. Ela não é ruim com ela é boazinha. Né? Vocês entenderam a diferença, né? Coloque pra mim se vocês entenderam a diferença de quem é ruim consigo mesmo e quem é bom. Então, quando vocês foram hoje, até hoje vocês foram bonzinhos com vocês mesmos, vocês têm que se perdoar porque vocês fizeram com a consciência que vocês tinham. Vocês fizeram tentando acertar. Só que daqui pra frente, vocês já sabem que vocês precisam fazer algo pelo sonho de vocês. O sonho tem que ser perseguido. Então, a primeira tarefa é pedir perdão pra si mesmo. A segunda tarefa é entender por que você age assim, por que você é bonzinho desse jeito com você mesmo. O que te leva a ser assim? O que te leva a ser bonzinho com você mesmo? E a terceira é o plano de ação. Você vai ter um plano de ação para você conseguir colocar o seu sonho na sua rotina. Eu trouxe uma sugestão para vocês. Tem uma sugestão que eu uso muito. Quando vocês colocarem as tarefas do dia, coloque um asterisco na frente da tarefa que é do sonho. Coloque um asterisco, ou vocês podem colocar um coraçãozinho, vocês podem colocar um emoji, ou vocês podem colocar algum símbolo que remeta àquele sonho. Coloque, marque, faz frufru naquilo, deixa aquilo especial. Deixa aquilo especial. Faz com que a hora que vocês pegarem lá a agenda de vocês, ou o papel que vocês anotam a tarefa, aquilo salte aos olhos de vocês e traga uma sensação boa. Se precisar fazer frufru, façam, meninas. Coloque caneta rosa, faça as tarefas tudo de caneta preta. Daí para a tarefa do seu sonho faz rosa. Faz tudo preto, mas para a tarefa do seu sonho faz roxo. Faz alguma coisa, gente, que seja diferente, que seja agradável para olhar. Isso é uma estratégia que vai dar ânimo para vocês. Vai ser uma estratégia diferente. Vai destacar. Vai ser gostoso de olhar. Vai ser gostoso de sentir. Essa é a estratégia.
tá? Coloca um asterisco, coloca algum símbolo, alguma coisa que faça sentido para vocês. Ok? Vocês entenderam? Vocês querem que eu repita? Boa noite, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Por isso que eu ando com a camiseta, eu já tinha lido aqui. A Emily, vou usar a sua estratégia. O que eu fiz hoje para conquistar meu sonho. E aí, Emily, se não funcionar, você troca. Você coloca o que eu farei hoje. O que eu farei hoje. Aí você já acorda e já decide o que eu vou fazer hoje. Se você acha que você vai ser engolida pela rotina doméstica, coloca o que eu farei. É melhor, tá? Eu coloquei o que eu fiz, é porque, gente, quando eu não fazia, eu olhava lá, aquilo me dava um negócio tão ruim. E aquilo tinha um baque muito grande pra mim, porque eu tava atrás do meu sonho, de vir embora pra Santa Catarina. Eu não entendi a terceira tarefa. A terceira tarefa é que você vai colocar as metas para você atingir aquele sonho, certo? Você vai colocar, todo dia você vai colocar uma tarefa para você fazer. Então, quando você for colocar aquela tarefa na sua agenda, faz ela ficar diferente das outras tarefas. Faz ela com uma cor diferente, faz coraçãozinho nela, faz aqueles negocinhos assim, aparecendo uma nuvem em volta, coloca um asterisco na frente da tarefa. Pinte a tarefa com uma cor, com um giz, faz alguma coisa, faz ela ficar agradável de olhar e faz ela ficar diferente. Faz com que ela salte aos seus olhos. Quando você pegar lá todas as suas tarefas do dia, aquilo salte aos seus olhos. Aquilo seja gostoso. Porque quando você olhar, vai te dar uma sensação boa. Vai te dar uma sensação de importância. Aquela tarefa é tão importante que você gastou uns segundos para fazer ela diferente. É essa a estratégia. Você está falando para você mesmo a importância daquela tarefa aquele dia. E se vocês tiverem que trocar, Emily, você que falou, né, da casa, se você tiver que trocar, escolher entre alguma coisa da casa e entre a tarefa, vai para a tarefa. Vai para a tarefa. A tarefa do seu sonho que vai te levar, o seu sonho vai te levar em busca dos seus objetivos, vai te dar uma sagacidade para a vida. Essas tarefas. Lavar roupa, lavar louça, isso não vai te dar, isso não vai fazer você evoluir. Você não vai evoluir com tarefas de ocupação, tá? Pessoal, fale para mim se vocês entenderam, se ficou tudo certinho para eu já falar da próxima aula. Nossa, na quinta-feira nossa aula fechada. Inclusive vai ter uma convidada na nossa aula, eu já conversei com ela. Ela tá passando por um processo em relação ao sonsinho e eu acho que ela vai ajudar muito a gente. Ela vai ajudar muito a gente nessa questão do sonsinho. Eu já chamei ela, ela aceitou. Eu falei, ai, será que ela vai aceitar? Entendida e chorando. Ô Dani, eu também já saí das aulas do Léo muitas vezes chorando. Eu espero que não seja de raiva, como muitas vezes eu já chorei de raiva. Muito obrigada, Claire. Eu que agradeço, pessoal. Vou postar, pode deixar, eu vou postar as 3 tarefas lá nos meus stories. Pessoal, eu já vou falar pra vocês como vai ser a próxima aula, que eu quero muito que vocês participem. Porque se vocês estão aqui, eu acredito que vocês querem ir pro próximo nível, tá? Sobre, a Dani falou, né, entendido e chorando, às vezes a gente olha para alguma live assim mais dura, e eu sei porque eu vivo isso, né, na questão da plataforma, muitas vezes eu saía com raiva. Você não tá com raiva, Dani? Mas eu saía com raiva do Leonardo, porque ele sempre tava querendo que eu me via muito assim, gente, quando eu entro na plataforma, agora não, porque agora eu já terminei toda a plataforma, tô esperando aulas novas. Mas quando eu entro na plataforma, eu entro aquela plataforma é como se aquela plataforma inteirinha tivesse sido pra mim. Então as aulas, aquelas aulas foram pra mim, foram feitas pra mim. Eu me visto do personagem mesmo. Eu sou a Rose Claire ali, assistindo aquela aula, tentando tirar o melhor conteúdo e mudando a minha vida. Então, tudo que era ruim de fazer, tudo que tirava eu do meu conforto, que eu não queria fazer, eu ficava pé da vida. Muito brava, saía da aula muito brava. Mas eu fazia. Tem uma parábola, eu não sei onde está escrita essa parábola, gente, que tá no Novo Testamento, não sei se é Mateus, Marcos, Lucas. A parábola do homem que tinha 2 filhos. Ele deu uma tarefa para os 2 filhos.
Um filho falou que ia fazer, só que ele não fez. E o outro filho falou que não ia fazer, mas ele foi lá, se arrependeu e fez. Qual filho você é? Você é o filho que está aqui na live hoje. Você entendeu que você tem a síndrome da boazinha com você mesma. E eu acho que todo mundo ficou assustado, né? Vocês ficaram assustados na hora que eu falei isso, né? Vocês acharam que eu ia falar de relacionamento, que todo mundo era ruim, que a gente tem mesmo que se posicionar, onde já se viu deixar o outro pisar na gente. Vocês acharam que eu ia falar isso, né? Aí eu vou e volto contra vocês, né? Eu queria ter visto a cara de vocês. Quem são vocês? Vocês são as pessoas que hoje ouviram isso e vão fazer o post-it e vão mandar foto pra mim, que eu quero foto? Ou vocês vão ser aquele filho que falou que ia fazer e não fez? Qual filho que é o de vocês? Se hoje eu tô aqui, gente, se eu cheguei até onde eu tô, é porque eu soube olhar para as aulas do Leonardo com raiva e falar: esse cara não manda em mim, sair revoltada da aula, ir lá, passar 15 minutos, ia lá e fazia, mesmo não querendo. E eu cheguei onde eu tô. Então façam isso, tá bom? Claire, dá um exemplo de como fazer a tarefa 1 e a tarefa 2. A tarefa 1 é você pedir perdão pra você mesma, que até hoje você foi muito boazinha com você. É se perdoar, é falar ok, não tem como voltar atrás, é leite derramado, não dá pra voltar atrás. Então eu cheguei até aqui, infelizmente eu tomei essas atitudes, eu fui muito boazinha comigo, eu não corri atrás dos meus sonhos, mas eu já sou uma mulher adulta, uma mulher inteligente, uma mulher linda, abençoada, porque você é incrível, Kemily. Eu convivo com você, eu sei que você é incrível. Pedir perdão e falar, ok, eu me perdoo, porque eu agi assim, porque eu não tinha essa sensação que eu era boazinha comigo. Mas agora eu entendi. E a segunda tarefa é você entender por que você faz aquilo. Por que você faz isso? Por que você não vai atrás dos seus sonhos? Por quê? E daí isso entra a próxima aula, que vai ser a nossa aula sobre redes sociais. A nossa próxima aula vai ser fechada, tá bom? Nem que tenha uma pessoa dentro do Zoom. Não tem problema. Eu vou falar para uma pessoa dentro do Zoom. Mas só vai entrar lá quem realmente tiver a fim de ir pro próximo nível. Porque as redes sociais, gente, se a gente não aprender a controlar o sonsinho, a gente não vai viver os nossos sonhos. A gente não vai, porque o sonsinho, ele tira o nosso tempo, ele tira a nossa energia mental e ele tira a nossa energia emocional. Um dia eu perguntei pra vocês como vocês se sentiam quando vocês saíram do Instagram, né, do sonsinho. E vocês, alguém falou pra mim assim, ó, eu sinto um vazio. Se você sente um vazio quando você sai do sonsinho, você acha que você vai conseguir fazer a tarefa do seu sonho? Já fez? Só faltou ter uma cartolina. Sério, Dani, você já fez? Eu quero ver, manda foto, tá? Hein, gente, se vocês saem do sonsinho sentindo vazio, vocês acham que... Ou então vocês saem do sonsinho se sentindo mal porque tá todo mundo conquistando as coisas e vocês não. Como que vocês ficam? Se vocês não aprenderem a dominar o sonsinho, vocês não vão viver os sonhos de vocês. E, gente, eu sou muito esperta com o sonsinho. E de vez em quando ele ainda me dá um baile. De vez em quando ele me dá um baile. E antes, eu sempre gosto de falar isso. Nem é 0, nem é 8 e nem é 80. É meio termo. Tem pessoas que vai lá e desativa o sonsinho. Fala, não quero mais saber. Tem gente que faz o que eu falo. Coloca ele, dificulta o acesso. Coloca ele lá no final das páginas do celular. Lá no final, dificulta o acesso a ele. Coloca o horário para você ver ele. Tem as estratégias. E aí cada pessoa faz o jeito. Cada pessoa decide o que é melhor. Então, na semana que vem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo no meu WhatsApp, que daí eu envio o link. Um link do Zoom para esse grupo. Eu vou criar um grupo no meu WhatsApp com todas as pessoas que quiserem participar dessa aula sobre redes sociais. E vai ser uma aula... Se preparem. Se hoje vocês já choraram, na próxima aula, porque eu tenho, gente, cacique para falar de rede social. Eu vivo isso. Eu tenho cacique, gente. Eu tenho cacique para falar para vocês.
Porque eu realmente vivo os meus sonhos, porque eu não deixo o sonsinho me dominar. Eu não deixo ele me dominar. Me divirto com ele. Hoje mesmo eu encontrei um meme. Tava escrito assim: cansei de uma vida sossegada. Como que é? Eu cansei de uma vida sossegada, eu cansei de uma vida simples, alguma coisa assim. Agora eu quero casar. O que eu fiz? O sonsinho colocou aquilo na minha frente, porque eu não rolo feed. Raramente eu rolo feed. Então, a hora que eu abri o sonsinho para poder responder vocês, ele me colocou aquilo na minha cara. Aí, o que eu fiz? Vocês acham que eu deixei barato? Vocês acham que eu não fiz nada? Não. Eu enviei para os meus melhores amigos. Eu enviei para minha mãe. Enviei para o pessoal do network. Enviei. Eu me divirto com o sonsinho também. Eu me divirto com ele. Mas eu sei o momento. Hoje, agora, eu vou sair da live. Eu vou dormir. Eu vou ficar aqui olhando o feed? Não. Porque amanhã às 4h07 eu tenho que acordar. Eu tenho a minha rotina. Inclusive, uma das coisas de manhã que eu faço é estudar inglês. Faz parte do meu sonho. Eu treino de manhã. Faz parte do meu sonho. Se eu ficar até 11 horas aqui no sonsinho, eu não vou conseguir acordar 4 horas da manhã. Entenderam? Então, semana que vem, eu vou criar um grupo. Eu já vou criar, acho que no final de semana, no domingo, eu já vou criar um grupo. Vai ser quinta-feira, às 20h20. Vou criar esse grupo. Aí eu vou avisando nos stories, falando, gente, esse é o link, ou então me dá um oi. Eu sei como se eu vou conseguir colocar o link do WhatsApp no story. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Se eu não conseguir, eu peço pra vocês me mandando um oi pra mim e eu envio o link do grupo lá no direct pra vocês. Vai ser um grupo fechado. Não vai ter mensagem, todo mundo falando bom dia. Não, é só uma mensagem ali para eu poder mandar o link para vocês da aula. E daí a aula, na quinta-feira, às 20h20, a gente faz a aula, a gente vai falar sobre o sonsinho. E de uma vez por todas, a gente vai aprender a usar o sonsinho. Se a gente não dominar ele, nós não vamos conseguir viver o nosso sonho. Porque ele tá roubando o nosso tempo. Ele tá roubando o nosso tempo, ele tá roubando a nossa alegria, ele tá roubando a nossa disposição, ele tá roubando a nossa saúde mental, ele tá roubando a nossa saúde emocional, ele tá deixando as pessoas... eu não gosto de falar a palavra burra, gente, mas eu vejo que as pessoas hoje, ou elas se posicionam a ponto de brigar, sair brigando com todo mundo, ou elas não se posicionam e acham que tudo que acontece em rede social é normal. Vocês sabem, alguns posicionamentos meu, por exemplo, como filtro. Eu já falei pra vocês, né? A gente fez aquele desafio 30 dias sem filtros. Vocês não vão me ver aqui com filtro. Vocês não vão me ver fazendo live sem mostrar minha marca de nascença. Isso faz parte de mim, faz parte da Claire. Então tem que ter posicionamento e a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, aula fechada, que é só pros fortes. Ok? Todo mundo entendeu como vai funcionar? Todo mundo entendeu a aula? Ficou alguma dúvida? Vamos ver se tem alguma resposta. A Kemily eu respondi. A Dani da Cartolina. Débora, quanto tempo por dia é recomendado pelas redes sociais? Eu te falei, né? Tem gente que desinstala, tem gente que... E a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai conversar sobre isso. Mas cada pessoa sabe o que é melhor. Tá bom? Se não aguenta, desinstala. Mas se aguenta, dificulta o acesso, tá? Minha vida é tranquila demais, quero casar. É isso. Eu mandei pra você, né? Aí tinha um bonequinho. Gente, eu nem lembro que bonequinho que é. Pra vocês verem que foi tipo... Eu vi o textinho, já enviei e já esqueci. E tava acho que tava com um hobby assim, rosa, com uma chinelinha de pelúcia, com as perninhas cruzadas. Acho que tava com uma toalha no cabelo. Tipo, bem na paz mesmo. Vida bem tranquila. E agora quero casar. É bem isso mesmo. Rafael, a paz de Deus, Rafael. Kemily, lança um desafio em busca do sonho. Boa, Kemily. Boa, hein? O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham desse desafio? 30 dias em busca do sonho. Uau! Uau! O que vocês acham, gente? Vamos 30 dias em busca do sonho? Que vocês topam? Eu topo, eu tô dentro. Auri, é marca de nascença? Eu pensei que era gestação. Não, Auri, eu nasci assim. Eu nasci assim. Ela pega aqui, ó. Deixa eu colocar bem pertinho, ó. Ela pega aqui, aí ela desce, ela pega meu nariz.
passa pela boca, faz um desenho bem doido aqui. E aqui ela vai pra cabeça. É uma pinta. A minha dermatologista fala que é uma pinta gigante. É uma pinta. Pega o olho, ó. Meu olho é um pouquinho mais escuro do que esse. É uma pinta gigante. E não me incomoda, viu, Auri? Não me incomoda. É a minha marca. Eu nunca me incomodei com isso. Tem até um post meu aqui no feed mostrando ela. E eu falei, a minha mãe, com os exemplos da minha mãe e do meu pai, o exemplo deles fizeram com que eu soubesse desde criança que o caráter vem acima de tudo. Se você tem caráter, gente, você consegue olhar no espelho e gostar de si. Contanto que você não seja engolido pelas redes sociais que falam que você tem que ser perfeito. Mas o caráter dá gosto de você olhar no espelho e falar, meu, eu dei o meu melhor hoje. Com mancha ou sem mancha. Então isso nunca me incomodou. Auri, nunca me incomodou. Vivo super bem. Nem lembro que eu tenho. Tem dia que tá mais escura, tem dia que tá bem clarinha. Depende, né? Depende, às vezes, é meu humor, depende de hormônio e tal. Mas é nascença, eu nasci assim. Eu tenho no pescoço, é verdade. Eu topo, quero atingir logo o meu sonho. Ok, então hoje nós vamos começar já o desafio. Eu vou postar lá as tarefas de hoje, vou colocar o desafio, que a gente vai fazer 30 dias de desafio. E a gente vai bombar, marcando pessoas, colocando o sonho, fazendo a meta, combinado? E aí no meio da semana, no domingo eu libero o link pra gente fazer a nossa aula pelo Zoom. E eu vou estar muito feliz, gente, se vocês estiverem no Zoom comigo, tá? Chame outras pessoas que vocês acham que estão dispostas a ouvir o que eu tenho pra falar. Não é todo mundo, gente, que pode entrar nessa aula, porque se a pessoa não tiver a fim de fazer sacrifício, se a pessoa não entender a relevância do sonsinho, nem adianta ela entrar. Não adianta ela entrar. Porque ela vai ouvir a gente falar sobre o sonsinho, o que a gente pode fazer, como que a gente pode diminuir o tempo, pra gente ter mais tempo pro nosso sonho. Ela não vai entender. Ela não quer nem viver o sonho dela. Ela não quer nem fazer o sacrifício de ser menos boazinha com ela. Ela quer ser boazinha. Ela quer ser boazinha, entrar no Instagram a qualquer horário, a qualquer momento, rolar o feed um pouquinho. Entendeu? Então lá no Zoom é só pessoas que realmente estão afim de melhorar a questão com o sonsinho. Tá bom? Pessoal, muito obrigada, de verdade, vocês estarem aqui comigo. Eu amei fazer essa live, tá? Eu amei, eu vou deixar salva essa live para ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E eu espero que de verdade vocês saiam com o sentimento de uau. Não saio com o sentimento de peso. Não saio falando, caramba, eu sou muito boazinha comigo. Não saia com esse sentimento. Saia com o sentimento, uau, que bom que hoje eu tive a oportunidade de aprender. Enquanto tá todo mundo falando que não pode ser boazinha com os outros, eu aprendi hoje que eu não posso ser boazinha comigo. Tá bom? Obrigada, Jennifer. Imagina, Jennifer, é um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigada, pessoal. Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.